Nosso quadro A Semana em Foco, os destaques da semana na visão do portal Meso Regional, com a participação de Jefferson Santos. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, ouvintes da Itaberé FM e também os seguidores do Meso Regional que já começam a sintonizar na 98.7, né? E obrigado pela sintonia. A gente começou com movimentação de corpo de bombeiros, incêndios em residências aqui em Blumenau, né, Jefferson? Olha, o Jorge Tais, a noite terminou de ontem com incêndio e o dia começou hoje com incêndio. Um ali na Engenheiro Paul Werner, casa desabitada ali, né? Parece que o imóvel já foi vendido. Uma casa antiga, um pecado, né? Aquilo ali poderia ser ainda reaproveitado. Até para quem trabalha com esses negócios de restauração, faz móveis rústicos com madeira de demolição. Madeiras realmente impecáveis ali estavam, né? Agora com esse incêndio, algumas coisas foram danificadas. E hoje um rancho, né? Nos fundos de uma residência no bairro Badenford, e por muita sorte ali não aconteceu uma tragédia porque um morador estava dormindo na casa à frente, né, junto ali com aquele, tinha um estilo de um rancho, né, enfim, pegou fogo lá, derreteu a mangueira do botijão de gás, começou a vazar gás, mas o corpo de bombeiros chegou, controlou a situação ali sem maiores preocupações. A situação da Engenheiro Paul Werner, a suspeita é que andarilhos, mendigos, moradores em situação de rua. Que ocupavam lá aquele espaço poderiam ter causado, né? É bastante rotineiro esse tipo de situação, né? Ah, sem dúvida. Bom, falando em incêndio, eu vi uma manchete hoje, né, da ação de policiais militares em uma cidade aqui do estado para conseguir retirar uma pessoa com deficiência de uma residência em chamas. Há pouco eu estava falando com a secretária Bruna, da CEIDEP, e ela me falou de alguns treinos com a Defesa Civil. Isso deveria estar no calendário também, eu acredito, da Defesa Civil, por dois motivos que eu acho muito importantes. Primeiro, a Defesa Civil poder levar essas pessoas, e cada um tem a sua dificuldade própria, né? Então é diferente de cada um por cada um, para poder levar orientação e quem sabe um treinamento ou algo assim, para que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, pelo menos ter o mínimo de noção possível em um momento como esse. E o segundo é a própria Defesa Civil, né? Poder se treinar também de como lidar com pessoas nessas condições em situações de calamidade, né? Ou em incêndios como esse, ações como essa. As catástrofes não ocorrem só em relação ao clima, né? Como aqui a gente é bem treinado para isso, bem estruturado. Aliás, dizem que a Secretaria de Defesa Civil, Proteção e Defesa Civil aqui de Blumenau tem até mais efetivo do que a Secretaria de Defesa Civil Nacional. Mas a gente vê que, de repente, pode ir um além, sim, concordo contigo. Até para treinar pessoas. O próprio Exército pode ser envolvido, 23BI, porque, gente, vamos lá. O soldado, o efetivo variável, que é aquele que entra e sai, né? Ele faz aquele percurso de 10 meses, um ano, aquele jovem que serve ao Exército. Mas ele sai e tem família. E uma das coisas que eu percebo e que atrapalha muito, e não é culpa dessas pessoas, mas é quando alguém fica apavorado. E o treinamento e conhecimento, sobretudo, tira esse apavoro das pessoas. Porque uma pessoa apavorada tem... no Exército eu aprendi o seguinte, Jorge Tais. O Exército Brasileiro, por exemplo, ele usa o FAL 762, o fuzil. Receber um tiro, é o que muito se fala, né? Esse comando vermelho, enfim. Sim. Receber um tiro, a possibilidade de você sobreviver a um tiro de 762 é quase remota. O exército americano, nos Estados Unidos, usa o 556, que a nossa polícia usa aqui, por exemplo. Qual é a estratégia do exército dos Estados Unidos? É que um inimigo atingido por um 556, ele se fere ao ponto de tirar outros 2 combatentes de uma luta para salvar o colega. Então saem 3 combatentes ali do fronte. Eu faço essa mesma relação com uma pessoa apavorada numa situação de resgate. Imagina alguém precisando de resgate
e uma outra pessoa apavorada. Quando as equipes de resgate chegarem, elas não vão precisar salvar uma. Elas vão ter que salvar duas. E talvez, se aquela pessoa não tivesse ficado tão apavorada, ela mesma pudesse ter salvo aquela situação, aquela pessoa em situação afetada, de perigo, enfim, né? Acho que é treinamento, levar conhecimento para as escolas, tanto se fala, está abrindo a primeira escola cívico bombeiro. Bombeiro, né? Primeira escola Catarina, bombeiro em Brasil, Indaial. parece, né? É a primeira do Brasil. Ontem, inclusive, aqui a gente comentava sobre isso, sobre a intensa procura de pais, né? Haja vaga, né? Para tantos pais em Indaial interessados em colocar os filhos. Isso tem muito a ver com a disciplina, né? Tem a ver com a disciplina, mas eu tenho a incógnita, né? Jorge, quando abre a primeira turma na faculdade. É uma correria. É uma correria, né? De determinado curso. Mas aquela não dá para dizer que é cobaia, porque daí eu teria sendo muito chulo, né? Mas assim, a tendência é igual aquele carro 0 km, novo modelo. Vai lançar agora o modelo Teletron. Modelo Teletron da marca X. Todo mundo tem receio de comprar aquele primeiro modelo, né? Não, deixa dar 1 ano, 2 anos sem rodar, eu vou lá e compro. Já numa escola cívico-militar, ou cívico do bombeiro, como essa, isso que chama bastante atenção, né? Exatamente. Bom, hoje à tarde vai ter interdição no trânsito na BR-470 no bairro Salto do Norte. Já está ruim agora, imagina. A rodovia lá fechada às 2 horas da tarde para detonação de rochas. Vai ser ali perto da Volvo Caminhões. Isso, ali Max Rumpel. Isso, perto do acesso a Max Rumpel, ali naquela região, né? Tem que abrir ali para poder fazer a duplicação da via, né? Por segurança, então, eles travam o trânsito, fazem a detonação, fazem a limpeza de toda essa detonação e depois liberam o trânsito. Isso deve durar, tudo isso, cerca de 1 hora. Então, entre 2 e 3 horas da tarde, a rodovia fica fechada ali no Salto do Norte. Então, como atenção, tem né? um trecho que está no sistema Siga e Pare, que já está difícil, então preste atenção, né? Porque está uma dor de cabeça ali. Sempre haverão os desavisados. Desavisados, às vezes, por culpa própria. Que não escuta Itaberá, que não segue o mesmo regional, né? Não tá, tem uma modinha, Jorge, de dizer assim, ó, olha, não vejo notícia, não acordo. Tem uma modinha aí de alguns coaches que dizem isso, porque tal. Aí as pessoas ficam desinformadas e aí passam por transtornos muito maiores do que a ciência de uma notícia ruim, por exemplo, né? Porque isso é qualidade de vida. Chegar num lugar, transitando, tu vai ficar preso no mínimo por 1 hora, eu não tenho dúvida alguma que isso impactará a tua mente muito maior do que tu ter conhecimento, ser avisado de uma notícia ruim. Porque a imprensa não dá só notícia ruim. Nós damos notícias boas. Olha as 2 entrevistas que tu fizesses antes de eu chegar sobre o Bazar, né, que vai ajudar as escolas, sobre essa ação do Paradesporto com o Jeep Clube de Blumenau. Notícias boas. São as notícias ruins que impactam mais a gente, que tomam uma repercussão maior, e não somos nós quem damos a audiência para nós mesmos. É o público, são as pessoas. Mas isso aí, a importância de estar ligado à mídia que eu faço com relação à obra, que está andando, né? Apesar do ministro Renan Filho vir para cá e dizer que já estava quase tudo pronto, 90%, ainda falta muita coisa, mas eu vejo que nesses últimos 2 anos, pelo menos, a BR-470, com relação às obras que estão em andamento, tiveram uma certa celeridade e serenidade, né? Porque, olha, desde quando começou, isso aí, 2004, salvo engano, eu participei de audiência pública, Jorge Tais. E a gente ainda aguarda ver a BR-470 transitável, segura e boa para todos nós, né? O problema é que agora chegou nas localidades urbanas. Isso. Da rodovia. Impactadas. E aí impacta muito, impacta no dia a dia, impacta na obra, porque tem rede de gás, tem rede elétrica, tem rede disso, tem rede de água. Né? O SAMAI de vez em quando está consertando alguma coisa porque uma máquina estourou uma rede lá. Então, quando não é o gás. Né? E quando não é o gás. Então tudo isso trava, né? Não é a celeridade que é com um campo aberto lá que você pode tocar a obra
e sem muito impacto também para o trânsito. Então a gente sente mais quando chega nos perímetros urbanos. A gente sente também quando morre uma pessoa em acidente de trânsito, né? E aqui no centro da cidade, um jovem de bicicleta acabou perdendo a vida na rua 7 de setembro. A gente também já falou muito aqui sobre o aumento de novas alternativas de transporte nas calçadas, nas estradas. Eu vejo todos os dias pais com filhos em patinetes. Eu sempre me lembro, meu Deus, mas isso aí é para conduzir uma única pessoa. Se acontece um acidente com uma criança ali. Eu vi no desfile gente do próprio poder executivo com outras pessoas em patinetes, que para mim é um mau exemplo, mas cada um sabe o que faz. Então vamos lá, a gente tem que se preocupar muito e pedir para os motoristas, né, os condutores de automóveis, caminhões, ônibus e por aí vai, terem uma atenção redobrada, né, para tentar evitar esse tipo de acidente. Foi a primeira morte de um ciclista neste ano aqui em Blumenau. Mas eu estava a caminho da Escola Agrícola até aqui a Rua 15 de Novembro para a rádio, e vim pela Engenheiro Paul Werner e adivinha, Jorge Thaís, um ciclista sem capacete, sem equipamento de proteção individual, que não é obrigatório para você pedalar, mas andando onde? No meio dos carros praticamente, na Engenheiro Paul Werner, que também não tem ciclovia e tal, mora num bairro Escola Agrícola, que precisa de muita atenção do poder público municipal, porque nosso bairro está esquecido. Mas uma das coisas que me chama muita atenção, os comerciantes são contrários à implantação de uma ciclofaixa na Benjamin Constant. Porém, a atual legislação não permite revitalização sem a implantação de ciclovias, de passeio público e tal, adequado. Então, tanto que num lado da Benjamin Constant é mais largo do que o outro, se não é para fazer, então eu nem sei por que não colocam uma faixa lá no meio. Mas isso custa vida, custa qualidade de vida. E na minha percepção, a rua é lugar de transitar e não estacionar. É lógico que com baias de estacionamento tá tudo certo, porque daí vão ser lugares adequados. Mas eu sei que tem muita gente que vai ficar bravo com isso que eu falei. Mas rua é lugar de transitar. E, infelizmente, nossa cidade não foi projetada. As ruas aqui são muito estreitas, né? Muita gente, né, os comerciantes da 2 de setembro, bravos até hoje, dizem que foram prejudicados por conta do corredor de ônibus. Também não tem ciclovia ali, não tem ciclofaixa. A ciclofaixa é quando compartilha ali com pedestre a ciclovia, salvo engano, né? É quando tem ali a passagem para duas rodas ali, não motorizada, né? Então, é isso que falta. Essa situação trágica da rua 7 de setembro, na esquina ali com a São José. Um menino de 23 anos, trabalhador, chefe de cozinha, muito elogiado, muito. Eu recebi a informação de que ele tinha falecido de um amigo que elogiou muito ele, empresário aqui da cidade, que frequentava um dos restaurantes que ele é chefe de cozinha. Esse cara, eles perderam, porque, na verdade, ele trabalhava em uma casa e num restaurante. E nesse trajeto, parece de um lugar para o outro, é que ele acabou perdendo a vida. Não sei como não foi num acidente, não sei como isso aconteceu, vai ser apurado pela Guarda Municipal de Trânsito, mas é triste, né? Nós todos, ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas, caminhoneiros, gente, a gente precisa ter mais paciência, cautela no trânsito. Eu vejo muitas pessoas impacientes, qualquer buzinadinha já manda o outro para PQP, né? Tal, não sei o quê. Isso não vai, gente, não vai resolver. Só ignora. Se você errou, peça. Eu erro também, né? Às vezes a gente esquece de dar um pisca, ou sei lá, mudei de faixa e esqueci. Não, a gente não é perfeito. Pô, desculpa, não vi, né? Tá tudo certo. O cara te xingou, tá tudo certo ainda, tal. Vai com Deus e segue o teu caminho, tá tudo certo. Não adianta revidar. Falta respeito, Jefferson. Respeito. É isso que falta, né? Muito respeito.
Bom, vamos lá. Tentativa de homicídio em Gaspar. Uma vizinha conseguiu agir e evitar mais um feminicídio. Heroína essa vizinha. Faca ali é aquela faquinha de serra, né? Como assim é popularmente conhecida. A Polícia Militar até mandou uma foto da faca que chegou a quebrar. Mas ele já tinha desferido um golpe no peito da mulher e na cabeça dela, e estava com a faca no pescoço. E no pescoço, mesmo com a faca pequena, pode ocasionar de fato um óbito. Agora, indivíduo, a mulher dele veio para cá, para Santa Catarina, né? Já fugindo do Pará por conta de situação de violência doméstica, de acordo com as informações preliminares passadas pela Polícia Militar. Porque lá no estado do Pará ele já tinha passagem, já tinha lá obrigado, Rafael, registro, boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Ela veio para cá, ele veio também depois. Eu já fui no tribunal de júri num caso muito semelhante, mas entre homem e homem. E aí ele pegou o filho e de repente e tal, ela foi chamada para casa dele, onde ele estava morando uma semana, para ir buscar o filho. Disse, não, teu filho está aqui. E o indivíduo pegou o celular e disse, não, teu filho não está aqui quando ela chegou. Teu filho não está aqui. Ouve aí. E ela colocou o celular para ouvir o que alguém estava falando, supostamente falando. Não tinha nada. Momento, então, que ele pegou a faca e desferiu contra ela. Quer dizer, caso pensado, premeditado. E o que a gente quer saber, de fato, Poder Judiciário, é se esse indivíduo, queridão, vai sair hoje, no início da tarde, se é que já não aconteceu, audiência de custódia. Porque a audiência de custódia, hoje, tudo isso que está acontecendo no Brasil, mostra que a audiência de custódia provoca muito dano para a sociedade. Já se desvirtuou da iniciativa principal dela. Hoje a audiência de custódia não serve, porque ela foi montada para ver se o indivíduo preso foi preso de acordo com as regras, com a legislação. Hoje é para ver se ele vai ficar preso ou não. E assim, se a polícia prendeu um indivíduo desse, em flagrante, que saiu do estado, do norte do Brasil, para o sul, de um extremo para outro, para cometer um outro crime, esse indivíduo tem que pagar com o máximo rigor da lei, para ele sentir na pele o erro que ele cometeu, que ele poderia ter tirado uma vida e não cometer mais nenhuma atrocidade. Isso precisa mudar, é isso que os especialistas em segurança pública estão dizendo. Porque acontece no mundo inteiro algo inverso do que acontece no Brasil, Jorge Tais. No Brasil, o pequeno delito, o indivíduo não acontece nada. Em países sérios, um pequeno delito já custa muito caro. Porque custando muito caro o pequeno delito, a possibilidade da reincidência é remota. É verdade. Bom, um homem foi preso aqui em Blumenau por maus tratos a um macaco prego. Ele tinha um macaco em casa, enjaulado, e ainda apresentou documentação falsa para a polícia. Jorge Tais, 2 crimes, né? Falsidade ideológica, ou que não seja ideológica, mas documental, né? Que seria fraude processual, e também esse animal silvestre. Eu fico me perguntando, ter um macaco em casa, o que essa pessoa tem na cabeça? E não é o único. E ainda a gente tem aqui na nossa região, Jorge Tais, muitos caçadores que vão para o mato matar tatu, caçar gambá, as cutiazinhas, certo? Gente, que não tem necessidade alguma, que não é para matar a fome, não é porque tem arma de fogo, muitos irregulares, volta e meia tem operação que a gente noticia. Mas essas pessoas dizem que isso é cultural. Mas que cultura é essa? Que cultura é essa? Porque isso é inexplicável, Jorge Tais. Né? E assim, tadinho desse bichinho, né? Da onde que ele foi tirado? Qual a explicação disso? Eu fico me perguntando, qual é a ideia de um cidadão como esse?
Prisões envolvendo o golpe dos descontos do. Eu não chamo isso de golpe, eu chamo isso de roubo, né? Isso é um roubo. É um mesmo. roubo, né? Roubo Aliás, que passou pelas mãos do governo. Exatamente. Aliás, os ouvidos na CPI dando risadas de deboche. Debochando. Nada a declarar. Vou exercer o meu direito de permanecer-me em silêncio. Vi ontem um deputado perguntando, num trecho da CPI, assim, para o indivíduo envolvido lá. O pai dele foi preso, inclusive, enquanto ele estava prestando o depoimento. Ele perguntou assim, tu tens pais? Tu tens pais? Tu tem pai, mãe? O deputado perguntou. Não me recordo o nome do deputado, não é catarinense. Eu vou reservar-me no direito ao silêncio. Não, mas o que eu estou perguntando não tem relação com o crime aqui. Tu tem pai e tem mãe? Ele deu uma risadinha debochada. E aí o deputado respondeu para ele o seguinte: hoje tu estás rindo debochadamente aqui, mas atrás das grades eu duvido que tu darás essa risada. Eu duvido que ele ficará atrás das grades. Com a legislação, com tudo que a gente vê no Brasil, esse tipo de indivíduo não fica atrás das grades, salvo 1, 2 semanas. Eles causaram prejuízo bilionário. Bilhões, 7 bilhões de reais. E dão risada, Jorge Tais. E detalhe, né? Eles tiraram de quem mais precisa, de quem trabalhou uma vida toda para conseguir uma mísera aposentadoria, ou de pensionistas, ou até de pessoas, né, que têm necessidades especiais, pessoas com deficiências, que recebem auxílio do governo por não conseguirem trabalhar, que precisam de medicamentos, pessoas já com idade avançada. Eles tiraram dessas pessoas. E o governo tira da gente para cobrir o roubo. Da gente para devolver para a gente. Exatamente. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. A gente teve aquele caso no Paraná, no final de semana passada, né? E que também atingiu cidades aqui de Santa Catarina. Foram 4 tornados, segundo a Defesa Civil Estadual, aqui em Santa Catarina. Um deles atingiu uma escola lá na região oeste. O governador Jorginho Melo esteve lá, né? E assim como toda a população lá da região, deu graças a Deus que naquele momento tinha ninguém no ginásio de esporte, foi completamente destruído, e decidiu que vai construir bunkers em escolas. Ou seja, um local, uma sala, né, preparada para esse tipo de situação climática. Ou outras até situações climáticas, que garantam que a comunidade escolar pode entrar lá e ali dentro fique segura, né? Precisa ser muito segura, né? Também tem isso, porque vai concentrar ali, né? Abrigar muitas pessoas num determinado momento. E essa questão de tornado é muito comum na região oeste. Muito comum. E a Laninha, ela apronta um monte, né? Esse sistema, né? Climático, né? Que a gente está vivendo aqui, o tempo vai mudar no final de semana. Chegando uma frente fria que vai se arrastar para o Brasil inteiro. E a gente está com temperatura amena em novembro. A gente já está em 14 de novembro. Em outros anos, no ano passado, já era muito calor nessa época. Isso comprova que o clima está, de fato, sofrendo alterações, apesar de todo o negacionismo que algumas pessoas tentam imperar, né? Mas é o seguinte, a gente não via isso, o que aconteceu no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, eu não lembro de ter visto nessas proporções, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, precisa se proteger. E o governo tomar suas iniciativas. Eu acho isso muito valioso, precisa ser feito com muita responsabilidade e vem a calhar também com proteção às crianças sobre outras situações que a gente já, infelizmente, registrou, inclusive em Santa Catarina, né? Bom, e a campanha de materiais de construção, que foi feita aqui pela Prefeitura de Blumenau, que está seguindo, né? Você vai numa loja de material de construção, entre cimento, tijolo, telha e também ferro de material de construção, né? Você faz lá uma compra. O Coronel Menestrina falou assim que cada um faz do jeito que pode. Se for um saco de cimento tá bom, sem tijolos, sem telha, o que dá.
né, pega essa nota e encaminha via WhatsApp para a Defesa Civil, que a Defesa Civil vai fazendo todo o levantamento, depois passa com o caminhão nessas lojas, recolhe todo o material e encaminha para lá, porque o grande desafio nessa cidade paranaense hoje é dar de novo moradia para essas pessoas, porque a maioria, 80% da cidade foi destruída por esse tornado e justamente na área onde tinha mais habitação, né? A cidade ela é concentrada ali, né? 14 mil habitantes. Vamos dizer que 10 mil estavam ali onde que é como se fosse um bairro, né? É como se nós todos morássemos aqui em Blumenau no centro. É mais ou menos isso que aconteceu ali em Rio Bonito, né? Então, Jorge Tais, que legal a solidariedade brasileira, é de Santa Catarina, é de Blumenau, é do Rio Grande do Sul, é do próprio Paraná, de São Paulo, muita gente ajudando. Agora, como a gente vê um governo do estado lá agindo rápido, dando um cartão de até 50 mil reais para as famílias atingidas, isso é uma iniciativa inédita, tomara que isso aconteça e seja utilizado da maneira correta também, né? Mas com todas essas doações, nossa, vocês estão indo bastante. O próprio prefeito lá já gravou um vídeo dizendo assim, a gente vai concentrar, tá chegando muita coisa, a gente precisa organizar isso, porque já tem gente ganhando 2 vezes e tal, mas enfim, né? O mais caro de uma morada é o terreno. A maior parte dessas pessoas atingidas lá possuem seu terreno. Puxa, que bom seria com todas essas doações, né, de uma maneira organizada, com tripartite, né, o governo do município, o governo do estado e a União, conversando entre si, nós vamos construir tudo casas novas para quem quiser, para todas essas pessoas, vamos fazer aqui uma nova cidade, seria legal, né? Infelizmente, há a necessidade também do abrigo para todas essas pessoas, mas teria-se uma oportunidade de novas construções mais seguras, de uma cidade organizada e tal. Eu não consegui, nosso colega Paulo Flores aqui de Gaspar foi até lá, me convidou para ir, eu não pude ir, né? Estava em Itajaí, enfim, mas pretendo visitar Rio Bonito do Iguaçu para contar depois como é que foi feito. Eu espero que seja reconstruída com muita organização e com segurança, porque se passou lá, não foi a primeira vez, já tem outros registros, nessa proporção não, mas a tendência é que novos temporais, outras situações aconteçam lá. E a gente também precisa começar a pensar disso, né, Jorge? Para as novas construções, para suportar isso tudo, né? Lá a gente viu que tinha construções bem antigas também, né? Minha casa é uma construção antiga, não tem laje. É um dos meus medos, Jorge Tais, não tem laje. Cobertura, mas é forro de madeira, né? E numa situação dessa aí é um perigo iminente. É verdade. Bom, novas denúncias lá na Vila Itopava, né? Agora, sobre desmatamento de área de preservação com uso de maquinário público para benefício de um particular. Jorge Tais, a gente noticia isso, vê notícia, e aí assim, tem quem ainda insiste em achar que o errado está certo e arriscar, né? Então, assim, se é uma obra particular, também vou dizer assim, ó, tem muita gente aí que ganha favores, que tem cargos no executivo, no legislativo, tem gente tampando o olho, né? Então, assim, não vai ser a última vez, não foi a primeira, vão continuar, vão achando que nunca dá nada, e olha, se der, ficarei surpreso. Expectativa que dê alguma coisa? Algum resultado específico, Jorge? Alguma devolução de dinheiro público? A expectativa que eu tenho é 0. Bom, Roberto Fritzky volta à intendência da Vila Itopava. Ele já foi intendente em 2016 no governo Napoleão e foi indicado agora para substituir o Norberto Ramalho, né, que pediu exoneração depois que essas denúncias
vieram à tona. Portanto, Roberto Fritzky, que é do Partido Novo, volta à intendência da Vila Itopava. E na intendência do Garcia, quem retorna é Juliano Junques, que estava no PSDB, acabou se desligando do PSDB. Aliás, era assessor do Napoleão Bernardes do PSD, então deve ingressar ali para o PSD. O Juliano Junques vai substituir Maurício Gol, que também pediu exoneração após vir à tona, né, o inquérito que apura suposta rachadinha no gabinete dele quando ele era vereador. Então, definidos aí, Vila Itopava e Garcia, o Garcia com Juliano Junques e a Vila Itopava com Roberto Fritzky, recomposto o quadro do Executivo Municipal. Eu vou chamar de duas indicações técnicos-políticas. Bom, eles têm conhecimento, isso, né? Tem conhecimento. Sobre a causa isso não deve... Agora, o que me chama a atenção, não escrevi ainda sobre isso, Jorge Tais, o que chama a atenção é que na intendência da Vila Itopava, a situação ocorreu por uma denúncia do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ailton de Souza, o Ito, né? Que é do mesmo partido do prefeito e que é do mesmo partido do então intendente Ramalho, né? Do Norberto Ramalho. Mas uma briga interna, e isso é visível para todos nós blumenauenses. E não conversei ainda pessoalmente sobre... O vereador Ito está em Brasília, eu não sei se já retornou, né? Mas eu acho, olhando os comentários, fazendo analogia do comportamento dos internautas, que ele não está ganhando popularidade com essas denúncias, que é o que todo político quer, né? Ele sempre se diz legalista, ele ganhou muita popularidade naquelas denúncias com fiscais, né, que inclusive foram demitidos, enfim. Mas a Vila Itopava é um paralelo à parte, assim. O comportamento das pessoas, gostam de receber favores, para eles não tem nada de errado nisso, tal, e também acho que não tem algumas situações, né? Porém, o que o governo acha? Um ex-candidato a vereador do Novo, bem votado, e bem votado na região norte, onde também é um local importante para o próprio Ito. Então, assim, acho que foi uma resposta do Executivo para colocar... Uma resposta política? Uma resposta política, eu diria, para colocar esse e traz o Novo mais próximo da base, né? Que é um pouco independente ali e tal. Teve a CPI, enfim. Mas traz um comissionado do Novo. De fato, é um comissionado do Partido Novo. Não é uma indicação do Novo, isso não daria para dizer, Jorge Tais. Mas, com certeza, houve uma conversa com os vereadores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, na segunda-feira, 13h, vai ser aberto o atendimento, no pronto atendimento, lá do Hospital Universitário da FURB, lá na Fortaleza Alta. A inauguração vai ser daquela estrutura nova, né? Que vai começar com pronto atendimento e gradativamente deve ampliar esse atendimento. A inauguração, a cerimônia vai ser às 10 horas da manhã e a abertura para atendimentos emergenciais a partir da 13h. Segundo o governo municipal, e se amplia em 30% o pronto atendimento aqui no município, aqui na nossa cidade. Jorge Tais, eu não quero criar expectativas, porque as expectativas nos decepcionam, né? A única coisa que pode nos decepcionar são as expectativas. Porém, Jorge Tais, acho muito válida essa iniciativa. Tem lá a estrutura, tem os estudantes, tem os professores, tem médico na rede. Então, acho muito válida. Por exemplo, uma crise de enxaqueca. Hospital da FURB. Caí de moto, ralei, não está tudo certo, só preciso de uma sutura, de uma limpeza. Não precisa trazer para o hospital aqui, que já está superlotado, Santo Antônio, Santa Isabel. Talvez passei por isso.
Uma cólica biliar. Pronto atendimento do Hospital da FURB. Acho muito válido mesmo. Alguns ambulatórios gerais já fazem, né? Me ralei, caí de skate, na prática de esporte, caí de bicicleta, enfim. Os AGs atendem, né? Mas acho que esse ambulatório, e é lógico, gente, eu não tenho dúvida nenhuma disso aqui. No início, haverá sim transtornos. Haverá. Mas é o início de operação. Talvez a gente leve alguns meses, talvez um ano, para deixar tudo alinhadinho e aí a gente poder tecer, né, avaliações sobre esse serviço. Pelo menos uns 6 meses, eu não tenho dúvida, que vai dar muita dor de cabeça. Eu não tenho dúvida, né? Mas eu penso que já deveria estar funcionando há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Desde que foi inaugurado deveria. Porque não faz sentido inaugurar um ambulatório, que é um ambulatório, ou que seja um hospital universitário, e deixar de portas fechadas. Não faz sentido algum. Mas era difícil conseguir uma empresa para fazer o credenciamento, né? Agora se conseguiu, através do IMA, que vai fazer esse credenciamento, que já tem atendimentos em todo o estado. 65 cidades. Inclusive gerou uma certa polêmica aí, com uma possibilidade de descredenciamento em Brusque e em Araranguá. Isso. Né, que gerou até uma certa dúvida. Mas, assim, não estou defendendo. Fiz contato com a empresa que não me deu uma certa enrolada em mim, disse que não podia responder na hora, tal, não sei o quê. Mas, assim, 65 cidades, possíveis problemas em 2, e se tratando de saúde, Jorge Tais, é um problema, não tenho dúvida. Vamos lá, eu espero, estou torcendo que dê certo, né? Se não dá, aí a gente vai ter mais uma situação complicada em Blumenau, mais uma situação complicada para o atual Poder Executivo também, né? Porque daí tem a situação da Policlínica que não vai vir para Blumenau e que vai para Indaial, sabe-se lá também quando vai ser inaugurada, mas daí Blumenau perdeu uma coisa e não vai ter a outra. Mas assim, de verdade, torcendo, sem expectativa, mas torcendo para dar certo. Rota de lazer a partir de amanhã até às 7 horas da noite, 1 hora a mais. Aliás, amanhã é feriado, né? Dia 15 de novembro, por isso vai ter a rota de lazer no centro da cidade. Amanhã e domingo, portanto, de 8 da manhã até às 7 da noite. Não vejo muita mudança, não sei se as pessoas ficam assim até tarde, mas acho que muita gente vem no final da tarde, né? Exato. Então eu não costumo vir para a rota de lazer, mas penso que não trará transtorno para o comércio local, nem nada disso. Pelo contrário, vai ajudar. Por mim, poderia até 8, 9 horas, porque se tratando de um sábado, o trânsito é bem menor, né? Principalmente nesse horário noturno. Talvez com relação à segurança e custos também, né? Porque mobiliza hora extra de guardas de trânsito e outros serviços públicos. Mas no domingo fica intenso o trânsito no final da tarde aqui na área central, com rota de lazer prolongada. Sim. Bom, porque o pessoal começa a voltar, né? Exatamente, né? E aí tem esse trânsito mais intenso. Vai para Bombinhas final de semana? Passear, aproveitar que uma hora tem sol, outra hora tem chuva, ninguém mais sabe. Eu vou sempre para praia no inverno. Quem vai para Bombinhas? É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Quem vai para Bombinhas a partir de amanhã vai pagar a tal da taxa ambiental. Se for de carro, R$ 38,00. Se for de moto, R$ 4,50. Mais alívio no bolso. Agora, se vai de ônibus, a empresa de turismo aqui paga R$ 191,00. É um absurdo isso, Jorge, Tais, descabido. E a cobrança vai até abril, dia 15. Que a gente não vê resultado nenhum, absolutamente nenhum. Bombinha é absolutamente a mesma com relação ao meio ambiente antes e depois desse assalto à mão desarmada, né? A população que gosta de Bombinhas, enfim. Tem mais um capítulo, o próprio deputado Ivanato está indo, publicou nas suas redes sociais, mais um capítulo, parece que chegou no Superior Tribunal de Justiça, sobre essa decisão. E assim,
que eu saiba, né, somente Fernando de Noronha tem algo parecido, né? Tentaram essa mesma empresa, esses mesmos envolvidos, em governador Celso Ramos não deu certo, a ideia já está descartada. Mas aquela mesma decisão de governador Celso Ramos não serviria para Bombinhas? Enfim, você ir para a praia, imagina, né? Eu vou um final de semana, eu vou ter que pagar R$ 40, que 38. E eles começaram a, sabe, como tem muita gente que não paga, talvez não muita, mas uma certa parcela não paga. Eles começaram a protestar o título no cartório de Bombinhas. Então as pessoas estão recebendo as notificações em casa que tem título protestado. E daí já com juros, multa, enfim. E aí, com protesto no nome, a pessoa fica impedida, né? CPF restrito em diversas situações. Inclusive, salvo engano, para tirar talão de cheque, aumentar limite de cartão de crédito, enfim, pegar empréstimo bancário. Fica com um nome sujo, né? Na expressão popular. É verdade. E isso faz com que muita gente tente aquela rota alternativa que tem lá. Aquela estrada alternativa lá, que é uma estrada de barro. Já foi feita campanha lá, inclusive, para tentar asfaltar, tentar criar um novo acesso, né? Até porque é muito difícil você chegar em Bombinhas na época de verão, né? Devido ao trânsito intenso. Melhoraram aquele acesso, inclusive, né? Melhoraram bastante aquele acesso. Tem muita gente que nunca passei por ali. Passa então, pelo acesso para há uns 15 anos atrás. Assim. Utiliza aquele acesso e já foge dessa taxa. Jorge, mas é inexplicável essa taxa e, enfim, a gente sabe como é que é o Brasil, né? É verdade. Jefferson Santos, obrigado pela tua participação nesta sexta-feira. Sou eu quem agradece sempre. Obrigado, Jorge Tais. Obrigado, Rafael. E todos os ouvintes da Rádio Itaberá, seguidores do Meso Regional. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, com a Semana em Foco, as notícias que marcaram esta semana na nossa cidade e região pela visão do Meso Regional.